Olá, bonitão, olá, bonitona, mais uma vez. Obrigado por você ter acessado esse vídeo. Eu sei que essas palavras têm sido bênção na sua vida, não por causa de mim, mas porque elas são a palavra de Deus. Eu não sou nada no meio desse processo, apenas um vaso. E que é um vaso se ele estiver vazio? Para que ele serve? Serve apenas para deixar num lugar, para deixar de enfeite. Mas o vaso realmente que tem utilidade é aquele que se permite ser cheio para transportar, para carregar, para levar as coisas. E eu peço ao Senhor que Ele me faça e faça de você um vaso que se permita ser cheio do Espírito, para ser sempre usado para Ele. É o que a Bíblia chama de vaso de honra. Então que Deus nos use para sermos vasos de honra em nome de Jesus. Para você que está aqui, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. E, gente, eu quero fazer um pedido especial hoje. Caminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. E vamos ver se Deus usa esse vídeo para que outras pessoas recebam essa palavra de hoje e sejam abençoadas por Ele. Apenas por Ele. Amém? Dando continuidade ao que nós temos passado aqui todos os dias em Gênesis, hoje nós vamos ver um lugar chamado Betel, que é um lugar muito especial na Bíblia, que aparece quando vocês viram ontem que Jacó, então, ele recebe a primogenitura, quando ele faz um guisado e finge ser Esaú diante de Isaac. A gente vai ver, lendo a Bíblia, que Isaac manda Jacó ir para a casa do seu tio para buscar lá uma esposa para ele. E nesse caminho, e é importante nós entendermos que nós vamos falar disso, ele dorme em um lugar. Só que a gente precisa entender uma coisa, preste atenção. Jacó está saindo da casa de seu pai e você não vê a Bíblia falar que ele está saindo com criados, com muitos animais, com ouro, com prata. Praticamente Jacó está saindo sem nada, tanto que você vai ver aqui que ele vai dormir num alento e o seu travesseiro é uma pedra. Vamos ler o que está aqui, preste atenção. Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã. Chegou em um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs para o seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. Esta terra a que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Olha que coisa interessante, Deus vira para Jacó e diz: eu vou estar com você o tempo todo, até que seja cumprido tudo o que eu decretei sobre sua vida. Importante. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, pôs sobre uma coluna, derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Hoje eu quero falar rapidinho com você sobre algumas coisas que tem nesse texto. Primeiro, Deus ratifica em Jacó a bênção que ele havia dado para Abraão. Deus ratificou isso em Isaque e Deus agora ratifica em Abraão. E Deus promete que Abraão será pai de uma grande nação. Abraão será pai de muitos filhos. E ele dá a
a Jacó, ele promete a Jacó que ele será pai de uma grande nação, assim como ele prometeu a Abraão. E ele diz a Jacó que ele terá muitos filhos, assim como ele prometeu a Abraão. E ele também diz a Jacó a mesma bênção que ele disse a Abraão, quando ele diz: e serão, da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ele sai, como eu disse agora há pouco, na introdução desse vídeo, da casa do seu pai sem nada. Mas quando ele, então, naquele lugar, tem um encontro com Deus, e Deus ratifica, faz essa promessa para ele, que antes ele não havia recebido essa promessa. E é interessante que essa promessa só vem depois da bênção que o seu pai dá a ele. Lembra da importância da bênção? Muito bem. E ele, então, está saindo sem nada, e ali ele faz um voto a Deus. Ele faz um voto dizendo: se o Senhor Deus for comigo, me guardar na viagem que eu faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz me tornar a casa do meu pai, o Senhor me será Deus. Então ele fala o seguinte: se o Senhor for comigo, e me trazer de volta, e me suprir as minhas necessidades, o Senhor será o meu Deus. E ele continua: e essa pedra que tem um poço será por coluna de Deus. E tudo quanto o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo. Ou seja, se o Senhor apenas suprir minhas necessidades, o Senhor será meu Deus. E sobre todo o excesso que o Senhor me der, todo o ganho que eu tiver, eu lhe darei o dízimo. É um voto que Jacó fez com Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos ver mais na frente, mas deixa eu adiantar. Quando ele volta muito rico. Olha só, para você ter uma ideia. Quando ele volta, ele faz, com medo do seu irmão, quando ele volta à casa do seu pai, porque seu irmão havia dito que ia matar, ele divide sua caravana em duas e manda na frente uma equipe com presentes para seu irmão Esaú. Olha só o que tinha nessa primeira caravana que foi com os presentes. Diz assim, que ele deu muitas vacas, muitos bois, né, para o seu irmão, e deu muitos bens a seu irmão, né? E eu estou tentando achar aqui na Bíblia, não estou achando, mas foram muitos bens. Então ele sai de uma forma sem nada, promete a Deus que se ele o abençoar, ele então será e dará a Deus, né? Ele, primeiro, se ele abençoar as suas necessidades, ele será seu Deus. E de tudo que ele prosperar, ele dará o dízimo. Ele dará o dízimo. Olha que coisa interessante. Em Gênesis 32, Gênesis capítulo 32, versículo 14, ele vai dizer dessa caravana que ele libera na frente para dar presentes ao seu irmão, porque ele tinha medo que o seu irmão ia matar, ou seja, dar presente para acalmar o coração do seu irmão. Olha o que tinha: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Olha como Jacó prosperou nesse caminho. Olha como ele enriqueceu. Jacó sai da casa do seu pai sem nada e volta um homem muito próspero, ok? Por quê? Primeiro, porque há um decreto de Deus, que Deus vai abençoá-lo. E segundo, porque ele fez um decreto, Jacó fez um voto com Deus. E ele vai dizer no voto com Deus: de tudo o que eu ganhar, eu vou dar o dízimo ao meu Deus. Provavelmente, ouvindo do seu pai aquilo que aconteceu com seu avô Abraão, quando ele dizima em Melquisedeque sobre tudo aquilo que ele ganhou, sobre tudo aquilo que ele prosperou, sobre tudo aquilo que Deus o fez grande, ele decide fazer o mesmo voto. Porque se em Abraão deu certo, ele faz o mesmo voto aqui. E ele faz um voto quando ele tem esse encontro com Deus. Amém? E de novo, todas as palavras que estão na Bíblia servem para minha e para a sua vida. E a pergunta que eu quero fazer com você a reflexão do dia de hoje todos nós queremos alcançar sonhos, todos nós temos alvos a ser alcançados, projetos a serem feitos,
E a pergunta que eu te faço é: você já consagrou isso a Deus? Você já fez um voto ao Senhor por esses alvos que você quer alcançar? A Bíblia diz que fazer voto a Deus dá certo. E nós estamos vendo em Abraão e nós estamos vendo em Jacó que deu certo. Se a Bíblia diz, e ela diz mesmo, que nós somos em Jesus co-herdeiros da herança, da promessa, das bênçãos que foram dadas a Abraão, você faz parte da herança de Abraão. Assim como Jacó fez parte da herança de Abraão e usou as estratégias de Abraão, você faz parte da herança de Abraão. E não adianta você dizer que não, está escrito na Bíblia. Só que Jacó não tinha uma coisa que eu e você temos hoje. Jacó não tinha o Espírito Santo de Deus. Jacó cria que Jesus viria para restaurar todas as coisas. Então Jacó foi salvo. Nós cremos que Jesus veio e restaurou todas as coisas. E isso, ele é o nosso Senhor hoje. Mas além de restaurar, ele derrama em nós o seu Espírito. E nós temos um acesso a Deus pelo sangue de Jesus que Jacó não tinha. Nós temos dentro de nós o poder que é o Espírito Santo que Jacó não tinha. Então, se Jacó, com votos, conseguiu acessar o coração de Deus, eu e você, com o Espírito, com o sangue de Jesus derramado sobre nós, temos acesso. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou o único caminho. Não existe outro caminho para Deus além de mim. E nós temos essa diferença, esse plus que Jacó não teve na minha e na sua vida. Eu quero orar por você sobre esse entendimento. Quero orar por você para que Deus te dê sabedoria. Porque não é fácil fazer voto a Deus, não, gente. A Bíblia chega a dizer: olha, se você fizer um voto e não cumprir, era melhor que você não tivesse feito o voto a Deus. Uma vez feito o voto, faça, cumpra. E não é fácil fazer um voto a Deus, exige muita responsabilidade e temor. Porque você, uma vez decretado, e nós falamos sobre o poder do decreto, uma vez tendo feito esse compromisso espiritual, você tem um contrato espiritual que você precisa cumprir. Então, tenha muita sabedoria antes de fazer um voto ao Senhor. Mas saiba que todo voto ao Senhor é honrado, se a sua parte for feita também. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero hoje agradecer mais uma vez ao Senhor pelo dom da vida, por estarmos aqui, por estarmos vivos. Meu Deus, eu clamo ao Senhor, dá-nos sabedoria para fazermos votos diante do Senhor. Dá-nos sabedoria para termos entendimento espiritual, para que a nossa boca não emita qualquer voto apenas de boca, mas que sejam votos de coração, votos e decretos de coração, porque uma vez sendo feito o voto com o Senhor, ele precisa ser cumprido. Guarda, meu Deus, se nós no passado temos feito ou temos um voto em aberto diante do Senhor, meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a cumprir esse voto, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, escreva no comentário desses vídeos: eu preciso ter sabedoria para fazer voto ao Senhor. Deus te abençoe e não se esqueça, nós somos co-herdeiros das promessas que Deus estabeleceu em Abraão. Você é co-herdeiro da promessa de prosperidade, da promessa de ter uma família bendita, da promessa de ser filho de Deus, da promessa de ser povo santo escolhido do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.